Aquelas não eram pessoas com quem eu me importava. Depois que os amarrava e começava a maltratá-las, se tornavam brinquedos para mim. Capturar um serial killer nunca é uma tarefa fácil. Esses criminosos geralmente são pessoas discretas, capazes de se camuflar perfeitamente com a sociedade. Sua grande facilidade de passar despercebido faz com que eles dificilmente interajam com os demais. Então, raramente chamam a atenção. Também são muito meticulosos em suas ações, plenamente conscientes de que seus atos podem ter graves consequências. Portanto, para tentar compreendê-los é algo muito complexo, já que não gostam apenas de matar. Muitas vezes, não buscam esse fim. Em vez disso, a morte é apenas um resultado colateral de seus macabros atos. Cuyahoga Falls, Ohio, Estados Unidos. Robert Berdella nasceu em 1949, sob os maus tratos de seu pai. Robert era um menino solitário. Usava óculos desde os 5 anos de idade, devido à miopia precoce. Além disso, apresentava dificuldades na fala e hipertensão, o que o obrigava a tomar uma medicação diária. Na escola, se destacava por suas boas notas e por seu grande amor pela culinária e arte. Mas se houve um momento decisivo na vida de Robert, foi a sua adolescência. Como havia sido criado sob os preceitos católicos e frequentava regularmente a missa, Robert reprimiu fortemente sua homossexualidade. Então, quando chegou à puberdade, descobriu que realmente gostava de meninos. Um fato que o fazia se sentir diferente do resto de seus colegas. Devido a esse medo, Robert decidiu se fechar e deixar sua religião. Inclusive, até começou a namorar uma garota para evitar possíveis rumores sobre sua orientação. Junto com a descoberta de seus gostos amorosos, Robert também ficou para sempre marcado pelo filme O Colecionador, dirigido por William Wyler em 1965. Um filme em que um jovem colecionador de borboletas sequestra uma estudante de arte e a tranca em um porão com o intuito de fazê-la se apaixonar por ele. Aos 18 anos, Robert começou a estudar artes no Kansas City Art Institute, mas em vez de ir para a aula, começou a usar drogas, beber álcool e a vender entorpecentes. Como resultado dessa posse e venda de substâncias, Robert foi preso, embora nunca tenha sido condenado por isso. Após esse incidente, Robert abandonou os estudos, começou a trabalhar como cozinheiro em um restaurante e comprou a casa 4315 da Charlotte Street, a sinistra casa de horrores onde Robert cometeria os futuros assassinatos. Com o passar dos anos, Robert saiu do armário e se tornou um membro respeitado de sua comunidade ao se juntar e fazer parte da patrulha do bairro. Além disso, sua boa fama como chefe aumentou ainda mais sua reputação social. Porém, tudo mudou quando, em 1981, decidiu virar sua vida de cabeça para baixo. Desta forma, Robert pendurou o avental e abriu um negócio de antiguidades e objetos raros, o chamado Bob's Bizarre Bazaar. Da noite para o dia, Robert começou a vender crânios falsos, brincos com dentes humanos, lâmpadas de lava, incenso e uma série de parafernálias esotéricas. Mas apesar dessa mudança repentina em sua vida, ninguém suspeitou dele ou de seu negócio mais do que estranho. Seus vizinhos ainda viam Robert como um homem formal e inofensivo. Entretanto, quando Robert sofreu uma ruptura amorosa com um veterano de guerra com o qual estava ficando, todo o seu mundo desmoronou. Assim, Robert deixou de lado sua dignidade e passou a sair com gigolôs muito jovens, aos quais oferecia sua casa em troca de dividir as despesas. Um estilo de vida que logo desencadearia a implicável violência de Robert. Em 4 de julho de 1984, Robert finalmente realizou seu sonho de emular seu filme favorito, O Colecionador. Robert pegou Jerry Howell, um jovem amante seu que lhe devia dinheiro, para levar para casa. Uma vez lá dentro, ele o drogou. E assim que perdeu a consciência, o amarrou em seu quarto do porão
e começou a sodomizá-lo com diversos objetos. Na manhã seguinte, Robert foi tranquilamente trabalhar e, ao voltar, continuou com os assédios e humilhações a Jerry. Horas depois, o pendurou pelos pés, o desmembrou e embrulhou seus restos mortais em vários pacotes que, mais tarde, jogou no lixo. Com esse primeiro assassinato, Robert daria início a uma espécie de diário de terror. Nele, documentaria todas as torturas de suas vítimas, bem como suas reações. Além disso, para completar cada história, anexaria diversas fotografias como amostra do sofrimento causado. Assim, Robert acabava de inaugurar seu diário com a morte de Jerry. Mas ainda havia muito trabalho a fazer para completar o seu macabro caderno. Su macabro cuaderno. Sua próxima vítima seria Robert Sheldon, um antigo inquilino. Quando chegou à sua porta, perguntou se poderia ficar em sua casa por um curto período de tempo. Mas, embora Sheldon fosse o responsável pelo pagamento do aluguel, Robert o considerava inconveniente. Então, decidiu agir. Como não se sentia fisicamente atraído por Sheldon, Robert optou por drogá-lo com sedativos e mantê-lo cativo no quarto durante 3 dias. O via como um indivíduo sobre quem expressaria sua ira e sua frustração pessoal. O pobre e inocente Sheldon teve que suportar sérias torturas, como esfregar os olhos com um limpador de ralos, amarrar seus pulsos com cordas de piano para danificar permanentemente os nervos de suas mãos, inserir agulhas sob a ponta dos dedos, ou encher seus ouvidos com massa para reduzir sua capacidade auditiva. Mas no 3º dia, os planos de Robert se complicaram. Não se lembrava de que um operário havia ficado de consertar o telhado de sua casa. Então, para não ser descoberto, Robert se viu obrigado a acabar com a vida de Sheldon. Colocou um saco em sua cabeça, o amarrou com um pedaço de barbante e, para completar sua desprezível obra de arte, carregou o corpo de Sheldon para o banheiro do 3º andar, o dissecou, enterrou os restos mortais no quintal e manteve sua cabeça no freezer. Em junho de 1985, Robert assassinou Mark Wallace, apenas 2 meses após a morte de Sheldon. Nessa ocasião, Robert aumentou ainda mais sua brutalidade, acrescentando choques elétricos ao resto da tortura. Em setembro do mesmo ano, Robert acabou com a vida de James Ferris. E em junho de 1986, matou Todd Stoops, que havia informado a polícia sobre seus suspeitos desaparecimentos. No caso de Todd, Robert liberou toda a sua malícia e ferocidade, o sodomizou com o punho e rompeu sua cavidade anal, fazendo com que entrasse em choque séptico, que resultou em sua morte subsequente 1 mês depois. A última vítima morta por Robert foi Larry Pearson, um prostituto de 20 anos que, em julho de 1987, foi submetido ao mesmo tipo de tortura. Depois de passar 6 semanas o escravizando, Robert matou Larry com uma severa surra enquanto ele tentava escapar. E como aconteceu com Sheldon, decidiu manter sua cabeça no freezer. O modus operandi de Robert era sempre o mesmo. Fazia amizade com jovens que trabalhavam com sexo e, depois de ter relações íntimas com os mesmos, os drogava e torturava violentamente. Sua intenção era prolongar a dor o máximo possível, para que desse tempo de realizar todas as suas sádicas fantasias e registrar suas realizações em seu diário. Mas, como toda a história tem um final, a de Robert chegaria após ter assassinado 6 homens. Chris Bryson, o único sobrevivente, conseguiria escapar de seu cativeiro e denunciar os crimes de Robert. Tudo começou no final de março de 1988, quando Chris acordou amarrado em uma cama no porão de Robert, com uma coleira de cachorro no pescoço e uma forte pancada na cabeça. Os abusos que sofria eram impossíveis de suportar. Era muita tortura. Então Chris acabou perdendo a consciência. Mas 4 dias depois, conseguiu recuperar a consciência e se liberar das ataduras, aproveitando o momento em que Robert havia saído. Chris não encontrou outra maneira de escapar do que pular pela janela e pedir ajuda. Estava completamente nu. Só usava a coleira de cachorro no pescoço. Vários vizinhos foram rapidamente ajudar Chris, que,
com uma perna quebrada após a queda, relatou à polícia o horror sofrido no porão de Robert. Quando os agentes chegaram à casa dos horrores, se depararam com uma sala cheia de dispositivos de tortura, cordas, cabos elétricos, seringas e uma coleção de mais de 200 fotografias de homens nus e torturados. Também encontraram um caderno com os macabros detalhes de cada vítima, bem como as 2 cabeças no freezer e vários restos mortais enterrados no jardim. Diante de tais evidências e do testemunho do único sobrevivente, Robert foi acusado de 6 assassinatos, 7 crimes de sodomia, sequestro e tentativa de homicídio de Chris. Deste modo, Robert não tinha outra escolha, a não ser fechar as portas de seu açougue. Durante o julgamento, realizado em dezembro de 1988, Robert chegou a um acordo com o Ministério Público e se declarou culpado, em troca de uma confissão detalhada dos assassinatos. Após 3 dias de declaração e 700 páginas com todos os detalhes de seus crimes, Robert foi salvo de morrer na cadeira elétrica e foi condenado à prisão perpétua. Robert nunca chegou a expressar arrependimento por seus atos. Nunca se desculpou pelos assassinatos. Inclusive, até descrevia suas vítimas como bonecos. Aquelas não eram pessoas com quem eu me importava. Depois que os amarrava e começava a maltratá-las, se tornavam brinquedos para mim. Antes de ir para a prisão perpétua, o açougueiro do Kansas, como foi apelidado pela imprensa, criou um fundo com $50 mil para as famílias dos assassinados. Foi uma maneira de recompensá-los por todo o sofrimento que lhes havia causado. Finalmente, em 8 de outubro de 1992, na prisão estadual de Jefferson City, e de um ataque cardíaco, Robert faleceu. Embora houvesse rumores de que Robert realmente havia sido envenenado, os fatos nunca chegaram a ser confirmados. Com a sua morte, o sinistro antiquário levou para a sepultura os locais onde havia eliminado os restos mortais de suas vítimas. Então, infelizmente, seus familiares nunca puderam enterrá-los. Robert foi um dos assassinos em série que mais chocou o mundo. Um criminoso obcecado por recriar o filme O Colecionador e que gostava de dissecar suas vítimas como se fossem borboletas. Uma tortura realmente cruel, realizada em sua casa de horrores. Era Robert Berdella, o açougueiro do Kansas.